E aí, o que você achou desse texto, Leonardo? Ele traz uns pontos interessantes, né? Do... Só que Ele- ele sempre trata o nosso costume como se fosse algo novo, né? Porque é o texto de 2008 e já é coisa que é realidade pra gente faz tempo. Bom, obviamente, nesses, digamos assim, nesses 12 anos aí de 2008 para agora, né, o mundo se transformou mais do que tinha se transformado talvez em 30, 40 anos antes, né? Então, de fato, para vocês, muito daquilo que ele está estranhando naquele momento já virou uma realidade incontestável, né? Exatamente. De qualquer forma, a ideia desse texto é provocar uma reflexão. E note, ele está claro, está falando muito ali, ele ainda pensa numa internet, aquela internet de tela grande, né? Ele não está com o celular na mão dele, não existia um smartphone, tá? Então, ele ainda está pensando numa internet muito menos, digamos assim, intrusiva, muito menos invasiva da nossa vida do que essa que a gente carrega na mão o tempo todo, né? Boa tarde, Matheus. Pois é. O mais estranho foi o cara que conseguiu assistir 2001 até a final, não conseguir ler um livro depois. Boa tarde, professor. Tudo bem? Vocês assistiram 2001, Odisseia no Espaço? Eu tentei, mas não dá não. Aquela primeira cena, não sei, Matheus, não sei se você assistiu esse filme. Faz muito tempo, não lembro mais. Não, eu acho que o que vale a pena para nós agora que vivemos nesse momento tão, digamos assim, turbinado, né, do século XXI, o que vale a pena daquela primeira cena do 2001, Odisseia no Espaço, é um filme da final da década de 60, né? Justamente a cena demora, eu tenho a impressão que uns 10, 15 minutos, sem ninguém falar uma palavra, né? Mas ele é feito justamente nessa intenção, né? De mostrar a solidão, de mostrar o tédio, de mostrar que tudo é parado para você se sentir no lugar do astronauta. Eu não sei se é assim para dizer que é tudo, que é um tédio, que é parado, é para mostrar como exatamente como se imaginava que fosse, né? De novo, quem está percebendo um tédio, uma solidão e tudo mais é você agora, alguns, vai lá, milhões de anos depois, né? Não, isso. Isso foi intenção do diretor mesmo. É. Tanto que eu comecei a estudar um pouco de edição de vídeo e de cinema, etc. E é literalmente a função, a intenção do diretor naquilo é causar sentimento em você. E nesse filme específico, ele está causando sentimento de tédio, ele está causando o sentimento de solidão. Entendi. Tipo, Então ele tinha essa intenção. sim. De qualquer forma, era em 1968, 69, era muito mais fácil manter a plateia no cinema, né, com o cinema que começou, com o filme que começou dessa forma, do que seria hoje, né? Com certeza. O argumento do autor aí, para nós, boa tarde, Tiago, Ana, né? Nós estamos aqui começando a discutir o texto aí do Nicholas Carr, né, sobre a forma como quando ele fala quando ele pergunta assim, o Google está nos transformando em idiotas, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que ele não tem nada contra o Google especificamente, né? E ele está usando a palavra Google e o termo Google nesse caso como, digamos assim, um sinônimo de, vamos dizer, de internet ou dessa nossa vida conectada, hiperconectada, né? O Google só foi o ícone, né, que foi escolhido ali para fazer essa representação. Então, da mesma forma que ele falou, o Google está nos transformando em idiotas, ele não acha que o Google faz isso de uma forma nem um pouco mais intensa, elaborada ou planejada do que qualquer outro dos aplicativos que a gente usa nesse século XXI. Tá? Então, não é uma campanha contra o Google, ele não está querendo dizer assim, vamos parar de usar o Google. E eu tenho a impressão que ele, inclusive, em vários momentos do texto, ele diz que é só em função de ter uma ferramenta como o Google que ele conseguiu, inclusive, escrever esse artigo, né? Porque muitas das informações que ele traz no artigo
são informações que ele foi buscar no próprio Google. Tá? Então, digamos assim, não vamos encarar como sendo uma retaliação ao Google, é muito mais uma constatação e uma reflexão dos nossos tempos. E notem, dos nossos tempos, que o Leonardo já estava dizendo aqui, que já não são mais os nossos tempos em termos talvez de atualidade, porque nesses 12 anos, desde 2008 até hoje, a gente talvez tenha avançado ainda muito mais em algumas das direções que ele salienta aí no artigo, né? E que, de alguma forma, sem dúvida nenhuma, ele critica, né? É um artigo muito crítico. Eu espero que vocês, ao terem lido esse artigo, tenham refletido um pouco sobre as nossas ações, o nosso comportamento, a forma como a gente utiliza as nossas tecnologias, para perceber que, em muitos casos, nós também somos utilizados por elas. Bom, por que eu incluí esse texto num capítulo, né? Deixa eu puxar aqui o nosso capítulo, aqui num capítulo em que a nossa discussão é sobre negócios digitais. Basicamente porque se mudam as pessoas, se muda a forma das pessoas perceberem o mundo, seguramente também mudam os negócios que interessam essas pessoas, os negócios que elas conseguem imaginar, né? E, portanto, propor para outros, né? Aqueles negócios que elas, como consumidoras de produtos e serviços, estão dispostas a suportar e assim por diante, né? Eu concordo assim que esse texto ele foge um pouquinho do tom do que nós discutimos nos textos anteriores para esse nosso tópico aqui, para esse nosso capítulo, né? Negócios digitais, porque nós vínhamos lá preocupados com questões de logística, porque eu sempre digo para vocês que não adianta, uma empresa é feita de uma série de operações para entregar produtos e serviços, muitas delas hoje bastante dependentes dos nossos sistemas de informação, mas em alguns casos pensadas, empresas que pensam o que vão fazer, né? Antes de conversar com sistemas, antes de avaliar se os sistemas vão dar conta de entregar aquilo que precisariam entregar para que a ideia do produto, a ideia do marketing, por exemplo, pudesse ser viabilizada, né? É por isso que eu normalmente digo que a função sistemas de informação, a função do gerente de informática ou do gerente de tecnologias numa empresa moderna, ela está num novo patamar. No passado, ele era alguém que executava a estratégia da empresa, que estava envolvido com fazer, né, com implementar uma estratégia que alguém já tinha pensado antes. E hoje é muito importante que exista gente com uma boa visão de tecnologia já pensando as estratégias da empresa. Porque aí você consegue pensar o que você consegue fazer na sequência, né? Então, nesse sentido, eu acho que um texto mais crítico faz sentido agora, porque nós vamos estar trabalhando em projetos de empresas, de produtos, de serviços, que são feitos para gente que vive esse século XXI com todas as suas contradições, com todas as suas, com tudo que ele tem de interessante em função do que as tecnologias podem nos proporcionar, mas ao mesmo tempo com todas essas armadilhas, que as nossas tecnologias também acabam trazendo para nós, né? Eu queria saber, já que nós já estamos agora com um grupinho um pouco maior aí, né? Chegou ali também o Fernando, e tem talvez quem não falou nada ainda. Eu queria saber de vocês o que mais chamou a atenção no artigo. Eu sempre digo, a primeira vez que eu li esse texto, e foi lá em 2008, né? Eu senti assim como se ele fosse de novo mais um soco no estômago, assim, né? Assim, eu falei, caramba, nós estamos fazendo um monte de coisa aqui, mas não está nem percebendo que nós somos manipulados pelos nossos próprios, a criatura está manipulando o criador, né? Era essa, de certa forma, foi esse o sentimento que eu tive. Eu queria saber o que vocês sentiram, né? Com o que vocês se identificaram e o que vocês definitivamente não concordam com o autor aí nessa leitura que vocês fizeram. Quem é que abre o microfone aí primeiro?
Então, professor, eu li o texto semana passada, então não está muito fresco na memória, né? Mas eu acho que o que mais ficou na minha cabeça é a facilitação dos negócios digitais, né? Que ele traz para as pessoas e a consequência que pode fazer para elas em si, né? Por exemplo, deixar elas mais dependentes, no caso, da tecnologia em si. Uma das coisas que eu achei assim bem interessante é que, para mim, assim, uma das coisas que eu vejo que tem bastante consequência é, por exemplo, o Gmail, que eu não sei se vocês já usaram e viram que ele tem um autocompletar que é meio bizarro, assim, ele sabe o que você vai digitar. Não é aquele autocompletar do WhatsApp lá e tal, você tem que clicar. Ele, tipo, ele completa a mesma palavra para você. Você aperta tab lá, é bizarro, Está né? no e-mail, já está quase o e-mail pronto, é só apertar o botão ali e Exatamente. manda. Se você colocar ali o destinatário e o título, praticamente ele redige o e-mail para você, né? Então, eu acho que é alguma dependência que o ser humano acaba tendo que se adaptar. Eu não vejo isso como um lado ruim da tecnologia, porque o ser humano, ao longo dos anos, passou por várias adaptações, né? Mas, a princípio, parece ser ruim, mas a longo prazo a gente vai se tornando mais dependente. Acho que é isso praticamente o que eu vi do texto, assim, que ficou para mim mais enraizado, né, do que eu li semana passada. Ana, o que chamou mais a tua atenção? Eu fiquei pensando, né, numa coisa. Tá dando pra me escutar bem? É o Thiago, tá. Diga lá, Thiago. É que quando o pessoal vê ler muita notícia agora, né? Então, assim, ele no texto ele tava falando que você não consegue ler 2 ou 3 parágrafos que você acaba trocando de página. E isso é muita verdade, porque você vai ler site de notícia agora e tem muita propaganda, é muita coisa e que polui, né, a leitura. E aí você olha assim na manchete principal, assim, já tá escrito o que você quer, só que você nunca, o pessoal não tem o costume de começar a ler o resto da matéria. Então eles leem lá o título e pronto, eles saem. Aí vão para outra coisa, né? E isso tá ficando muito normal. E a gente tá muito imerso nisso, a gente acha normal, mas querendo ou não, não é. Tiago, o autor aí faz uma analogia, né? Ele fala em dois tipos de esportistas, né? O scuba diver, né? Que é alguém que faz um mergulho de profundidade, um mergulhador, e o carinha que está ali pilotando um jet ski. Aham. Como é que você acha que ele consegue relacionar essas ideias do mergulhador e do piloto do jet ski com a forma como a gente fazia e como a gente faz uma leitura hoje? É aquela coisa, né? Se você pegasse e lesse é, profundamente, né, o texto, é, agora não tá sendo tão comum você começar a ler algo muito longo, né? Tá tudo ficando mais curto. Então, o que a gente fazia, que era mergulhar profundamente pelo texto, agora já não tá tão profundo mais. A gente só fica pela superfície. Você lê um parágrafo do texto, dois. Os textos estão ficando menores também. Às vezes a pessoa só lê o título, né? E vai nessa. Você vai indo muito rápido pela informação e muitas vezes você não capta muita coisa. É interessante, assim, obviamente, agora nós Mas não... tem um ponto aí também que eu acho interessante comentar, é que as gerações mais novas, elas são um pouco mais críticas nessas informações, e as gerações um pouco mais idosas, elas são menos críticas nesses pedaços de informações que elas recebem, né? Então, isso é a adaptação que a humanidade está passando pela tecnologia, pelo meu ponto de vista, assim. Sabe, eu até vou depois colocar um link aqui se eu conseguir encontrar. Eu acho que eu consigo encontrar, porque foi hoje de manhã eu estava conversando com alguns professores ali. Nós estamos sempre nesse nosso debate aí de como é que a gente vai conseguir continuar, né, trabalhando com vocês, né, nesses ambientes virtuais. Tudo. Eu estava conversando lá com a professora Silvia e com mais os professores ali num grupo de WhatsApp que a gente tem. E a professora Silvia colocou lá um vídeo de uma palestra daquele professor da Unicamp lá, o Karnal. Não sei se vocês já viram, ele é um historiador, mas
tem muita aparição aí na mídia, ele é um cara que fala muito bem, assim, rápido de ideias, né? E nesse vídeo, nessa palestra que ele estava dando, ele fala um pouco disso, Matheus, dessa questão de, vamos dizer, da geração de vocês ser uma geração extremamente crítica, mas ao mesmo tempo, quer dizer, e obviamente ele sendo da minha geração, ele acho que até um pouco mais velho que eu, ele enxerga isso aí de uma forma um pouco diferente, porque ele diz assim, olha, são críticos, mas é um crítico assim de opinião, né? Então não adianta eu chegar aqui, eu não sei se foi isso, ele não falou nisso nessa palestra, mas eu já vi uma outra palestra, numa outra ocasião, que ele dizia assim, olha, eu posso chegar lá para o cidadão e dizer para ele, olha, eu estudo história há 30 anos, eu estudo esse ponto particular da história há 15 anos, eu escrevi uma tese de doutorado sobre isso, né? E em função desse meu estudo, então, a minha avaliação é que as coisas acontecem de tal forma. E aí o cidadão do outro lado, né, levanta a mão e diz, não concordo. Quer dizer, então, embora exista sabe, Matheus, existe esse lado, vamos dizer, de fato, de uma geração muito contestadora, muito crítica, ainda assim é uma crítica baseada nessa leitura do piloto de jet ski, né? De alguém que tem muita informação sobre muitas coisas, mas que não tem tido a capacidade de se aprofundar como mergulhador do scuba diver lá, né? E analisar algo mais a fundo, né? Então, e talvez essa seja uma característica mesmo dos nossos tempos, em que as pessoas, você veja, nós temos um presidente que resolve em função da informação, e seguramente ele tem algum grau de informação, da informação que ele tem, definir qual é o remédio que um médico tem que prescrever. Tá? E eu não estou criticando o nosso presidente, só faz parte dos nossos tempos. Tá? Ele não é mais piloto de jet ski do que a maior parte de nós, porque também a gente fica lá depois debatendo se deve usar esse remédio ou aquele, em função de opiniões que nós não temos como ter. Né? Como é que eu vou definir, sem um conhecimento, eu diria, não é nem um conhecimento do médico, é um conhecimento do pesquisador em medicina, como é que eu vou definir qual é o pesquisador na área de medicina que esteja pesquisando uma determinada doença, como é que eu vou definir o que é efetivo ou não para o tratamento de uma doença? Então, é uma característica de quem vive hoje. Nós lemos as coisas com muito menos profundidade, nós temos acesso a muito mais informação, mas é uma informação assim de piloto de jet ski, digamos assim, para aproveitar aí as comparações feitas pelo nosso autor. Nós não vamos a fundo, ou não fomos a fundo para termos algo que não seja uma mera opinião, né? A gente fica na opinião, a gente não vai, não busca uma forma de transformar, não é nem de transformar a opinião, mas, enfim, de buscar dados, informações, analisá-las e chegar a uma convicção que seja baseada em algo mais concreto. Ana, você não falou nada ainda, não sei se você consegue abrir teu microfone e falar alguma coisa sobre esse artigo, o que te chamou a atenção? Eu acho que o Fernando, que entrou agora ele está causando um retorno. Fernando quer falar? Não, eu só estava dizendo porque eu acho que ele entrou com o celular, porque talvez ele vai querer falar também, mas o Fernando tem que primeiro ouvir também. É uma dificuldade que a gente tem como professores, e o Fernando está sendo, né? O Fernando o Fernando que eu estou falando ali, eu acho que é o Fernando Zagheski, né? Que está 2 vezes aí, não é o... Sou eu, professor. Então, o Fernando e eu, nós, professores, às vezes a gente fala demais, né? Mas nesse tipo de... Eu estou tentando, aos poucos, até uma das coisas que eu tenho debatido com os professores lá do DAIF também um desafio que a gente vai ter se a gente quiser fazer e precisar fazer aulas mais, assim, o que nós estamos tentando fazer aqui, a gente tem que botar vocês para falar mais, né? Então, eu prefiro começar com você, Ana. Depois o Fernando até pode fazer o comentário dele lá também, mas o Fernando já é meio professor. Tá bem. Então, eu comecei a ler o texto e eu já fiquei pensando num vídeo que eu vi hoje de manhã, que fala sobre neuroplasticidade, né?
Eu acho que no texto não tem esse termo ainda, mas é mais ou menos a maneira que o nosso cérebro tem a capacidade de se moldar de acordo com as experiências que a gente está sujeito, né? E o texto fala muito disso, né? De como que foram surgindo essas tecnologias e isso foi influenciando, né, na nossa maneira de pensar, de estudar e tudo mais. E eu acho que, nossa, isso influencia totalmente, porque ele fala também, né, dessa dificuldade de a gente estar lendo textos longos e se concentrar nas leituras e tudo mais. E eu acho que é muito porque tem muita informação e informação rápida e eu vejo que a gente é mais crítico porque a gente tem que saber qual informação a gente está lendo e criticar mesmo, porque tem muita coisa, né, vindo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que mesmo com essas novas tecnologias e tudo mais, a gente não tem que se esforçar para não perder hábitos de antigamente, né? De buscar livros e ler mais profundamente e até outros, né, outros tópicos, como que, né, que eu estava falando dessa ideia de a gente tá procurando novas experiências, né, para acostumar o cérebro, né, a pensar de outras formas, eu acho. Não sei se eu vou entender que é um pouco complicado essa... Não, mas você tem razão, Ana. Eu acho que uma das dificuldades que nós temos de viver num tempo tão acelerado, em que mudanças tecnológicas acontecem tão rápido, é que a gente não tem tempo suficiente para compreender exatamente o que está acontecendo, para ver como é que a gente consegue ajustar essas tecnologias às nossas, vamos dizer, aos nossos valores maiores, né? A gente tem algumas coisas em que a gente acredita e que são quase que assim a forma da gente levar ou pensar a nossa própria existência, né? A gente não tem tido tempo para refletir sobre isso, né? Talvez o Fernando, agora que ele já está com o telefone celular dele ali, pode falar também, ele possa falar um pouquinho para a gente lá do que nós discutimos numa disciplina lá do mestrado, né? Que é justamente esse tipo de situação em que as nossas tecnologias passam a ser quase que autônomas, né? E ditar como que a gente vai viver, né? Eles leram um livro lá que a gente chama o nome do livro é Tecnopólio, né? Seria quase como o império da tecnologia. Fernando, você quer falar um pouquinho disso para eles? Vamos ver se eu vou fazer a segunda prova do Fernando. Ele fez uma prova oral também há umas 2 semanas atrás. A gente já aproveita que ele está por aí, já faz de novo ver se ele está bom. Agora vocês dão a nota para ele, tá? Bom, professor, de início, eu não vejo o ser humano como totalmente dependente da tecnologia, como fala no Tecnopólio, né? Mas, por outro lado, eu não me lembro se é no livro do Negroponte que fala isso, mas eu vejo que no início desse texto ele menciona Platão falando sobre como a escrita ia tirar a capacidade das pessoas absorverem o conhecimento por si mesmo. Esse é o livro do... eu acho que é no livro do Tecnopólio. É o primeiro capítulo, a introdução do Tecnopólio. Conta um pouquinho para a gente dessa história aí que o pessoal vai querer entender. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele falava dos equipamentos médicos, que os médicos de hoje em dia estão muito dependentes de diagnósticos de aparelhos mais complexos, como ressonância, tomografia, enfim, aparelhos computadorizados, para que eles possam tomar uma decisão sobre um diagnóstico médico. E não tem a capacidade por si só de tomar essa decisão sobre o diagnóstico sem depender desses aparelhos. Eu vejo que a gente, não que a tecnologia seja determinística, mas a gente se torna um pouco dependente dela no sentido de nós não pensamos diretamente sem consultar algo que seja tecnologicamente usável, né? As informações vêm na web, os próprios estudos nossos vêm na web.
muita coisa está sendo decidida segundo tecnologias de informação. E há uma certa perda da análise para aprender um objeto de estudo. Essa questão que me chama a atenção. Legal, Fernando. Eu acho que uma coisa interessante aí para a gente, e talvez para o pessoal aí da graduação refletir, né? Nós somos todos, quer dizer, qualquer cidadão do século XXI, nós somos todos despertos. Nós somos todos pilotos de jet ski. Tá? As nossas tecnologias nos empurram nessa direção e, ao mesmo tempo, nós, também por outros motivos, talvez até as nossas tecnologias façam isso, porque talvez fosse essa direção que a gente imaginou que deveria seguir como civilização. Né? Isso significa que todos nós temos opiniões e essa visão, uma visão de, como é que eu diria, de não especialista de tudo. Né? Qualquer cidadão do início do século XXI provavelmente poderia falar numa reunião, numa festa, né, com pessoas, com convidados vamos dizer, do século, do século XVIII, né, ou do século XIX, e parecer um conhecedor de tudo, porque nós realmente temos condições de falar sobre as mais diferentes áreas. Né? A gente é capaz de falar sobre genoma, a gente é capaz de falar sobre política, a gente é capaz de falar sobre filosofia, sobre sociologia, sobre computação. Não ia adiantar tentar falar com eles, porque eles não teriam a menor ideia do que a gente estava falando lá no final do século XVIII, ou começo do século XIX. Mas a gente conseguiria botânica, né? A gente poderia falar sobre qualquer desses assuntos que a gente tem um conhecimento superficial sobre todos eles, mas é um superficial que já digamos assim, que tem alguns detalhes de profundidade, pelo menos para... A gente tem muita informação, né? A gente não tem conhecimento, mas tem muita informação. Né? Mas a questão, quer dizer, que eu acho que a gente tem que refletir aqui é se o fato de ter muita informação nos transforma em melhores decisores. Tá? Ter muita informação sobre tudo faz com que a gente consiga tomar decisões mais acertadas, ou a gente tomaria melhores decisões se a gente fosse um conhecedor mais profundo daquela realidade sobre a qual a gente tem que tomar uma decisão. Né? Essa eu acho que é uma reflexão talvez importante a ser feita. Aí, né? Bom, pessoal, eu já coloquei lá no nosso... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso Moodle. Eu coloquei ali algumas questões, tá? Eu coloquei 10 questões, tá? Algumas delas são um pouco, assim, bastante mais genéricas, ou seja, a gente pode falar com a nossa leitura, com essa nossa primeira, vamos chamar leitura, opa, o que eu fiz aqui? Uma leitura mais do piloto de jet ski, e outras perguntas são mais num detalhe, né, e vão exigir que vocês voltem ali no texto, né, e o texto que eu estou falando, obviamente, é esse aqui, né, Is Google Making Us Stupid? Né? E eu acho que nós podíamos tentar fazer isso aí de novo, como nós já tentamos, já fizemos numa aula anterior, dividindo vocês em 2 grupos, tá? Para vocês, enquanto vocês pensam ali em que resposta dar para aquelas questões, vocês debaterem sobre isso. Tá? A minha sugestão de começar a trabalhar um pouquinho mais com grupos, embora nós estamos num grupo particularmente pequeno, aqui nós estamos só em 7, né, na aula hoje, mas justamente porque eu acho que uma das coisas que a gente sente falta nesse ambiente virtual é essa possibilidade de interagir com os colegas. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dividir vocês em 2 grupos, né? E cada um desses grupos vai, nos próximos 5 minutos, escolher 3 daquelas questões que eu coloquei ali no Moodle para a gente debater na sequência. Tá? Vocês não vão nem responder elas diretamente lá no Moodle, que obviamente vocês vão procurar no texto ali qual seria uma boa resposta, mas daí nós debateríamos lá. Tá? Tranquilo? Podemos fazer isso? Tranquilo, professor.
Tranquilo? Cadê? O povo ficou quieto agora. Olha, hoje eu consegui arrancar umas palavrinhas de todo mundo aí, ó. Estou me sentindo orgulhoso, né? Aos poucos eu vou conseguir fazer essa turma falar. Quando vocês tiverem aula com os outros professores, né? Alguns professores estão criando aqueles projetos de, eu nem sei se é a DNP, como é que chama lá? Vocês já vão estar um pouquinho mais doutrinados para tentar atuar dentro desse modelo aqui, né? Então vamos lá, deixa eu ver agora como é que eu vou quebrar vocês em 2 grupos, vou criar automaticamente, tá? Opa, só um pouquinho que eu fiz besteira aqui. Header room, opa, só um pouquinho. Não deu certo, deixa eu voltar atrás. Criar de novo, opa, de novo não. Breakout rooms. Recreate. 2 groups. Agora sim. Então vai ficar assim, ó, o Leonardo, a Ana e na verdade são 2 grupos de 2 aí, porque eu tinha colocado o Leonardo, a Ana e o Fernando Mobile num lado, e daí o Fernando, o Zagheski no outro, Matheus e Thiago. O Fernando vai ficar olhando também. Fernando, você fica já que o teu Fernando Mobile está no grupo 1, você fica com o pessoal ali no grupo 1, e eu vou para o grupo 2. Eu quero que vocês discutam durante 5 minutos aquelas perguntas que eu coloquei no Moodle, escolham 3 delas que vocês gostariam de debater um pouquinho mais, tá? E daí nós já vamos voltar, possivelmente, a hora que cair esse Zoom, ele vai cair dentro de alguns minutos, na hora que ele cair, a gente já vai voltar numa outra ligação, numa outra chamada do Zoom aqui, para debater essas questões que vocês tiverem escolhido. Legal? Então, estou abrindo os grupos agora. Para ela entrar aí. Ótimo. Bom, gente, quais foram as perguntas que vocês escolheram? Quem quer falar primeiro? Eu e o Thiago, a gente estava comentando das 5 e das 7. Deixa eu puxar aqui só para que os outros vejam certinho do que nós estamos falando. Tá, só um pouquinho. Não. Só um segundo. Tá. Pergunta 5. De que forma o relógio mecânico mudou a relação das sociedades ocidentais com o tempo? O que vocês acharam de legal nisso aí? A gente estava comentando, foi a segunda questão, né, que a gente pegou. Mas como muda o nosso hábito, né? A gente deixa quando teve o relógio, foi criado o relógio, a gente deixou de se adaptar, de viver o que a natureza, tipo, amanheceu, você acorda, né? Tipo, o hábito da natureza. Uhum. Não sei se o Thiago quer comentar um pouco mais. Um exemplo que, na hora que eu tava lendo isso, eu pensei muito, é que a gente vai comer, né? Então, agora, você já tem um horário delimitado, assim, 1 hora você vai almoçar. Eu mesmo faço isso. Eu tomo café da manhã às 8h30, eu almoço 1 hora, eu junto às 8, então, assim, tá tudo muito medido, né? Uhum. Você mede tudo. E como essas medições não são medições da natureza, né? A natureza dizia, coma quando você sentir fome. Ou talvez coma quando você conseguir ter alimento, né? Porque... E que o texto também fala do Taylorismo, né? Então, quando introduziram essa coisa do tempo, tudo ficou muito corrido, só que conseguiram eficiência, só que ao mesmo tempo as pessoas reclamavam, né? Porque era muito rápido e tinham que fazer a mesma coisa toda hora. As pessoas se cansavam daquilo também, fácil. Então, de um jeito conseguiram eficiência, só que do outro não ficou tão legal o trabalho, né? Algum professor já deve ter feito vocês assistirem aquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Já assistiram? Já. Quem não assistiu, também procure depois no YouTube lá, ou sei lá, imagino que vai estar disponível até no YouTube, porque
o filme é tão antigo, Tempos Modernos, o Chaplin fez lá sei lá, acho que década de 30, talvez, não, posso estar errando até na década aqui, tá? Mas era um filme da cinema mudo e era uma crítica justamente à forma como a nossa sociedade moderna, a economia da sociedade moderna tinha se estruturado em torno da lógica da fábrica, né? E uma fábrica que tinha essa ideia de que, justamente, da eficiência, né? De fazer, cada um dos funcionários fazia uma atividade muito pequenininha, muito fragmentada, ele virava um especialista naquilo, né? E ele fazia aquilo muito, muito rápido, com muita eficiência, e aquilo que ele fazia era agregado ao que o colega dele fazia, e lá no final da linha de produção saía um produto pronto, né? Fábricas funcionam, de certa forma, desse jeito até hoje, mas o aspecto ali a criticar é justamente essa busca da eficiência. Nós procuramos ser tão eficientes no trabalho, para não perder tempo para fazer nada, a princípio porque a gente quer depois poder ser bem pouco eficiente na hora do lazer, né? A hora que a gente está em casa, a gente quer botar lá, quer ficar lá descansando e não quer pensar no tempo. O problema é que quando a gente condiciona uma parte da vida da gente para eficiência, daqui a pouco a gente está pensando em eficiência até naqueles momentos em que a gente não precisava ser eficiente, né? Eu não sei quantos de vocês planejam as férias, né? O que significa você planejar as férias? Significa você ser mais eficiente e conseguir fazer mais coisas, né? Naquele tempo que você tem livre. E de repente você está lá, você volta das férias, você precisa de férias das férias para descansar, simplesmente porque as férias, né, foram de uma eficiência tão grande que você conseguiu fazer um monte de coisas. Mas nada daquilo era o que você talvez quisesse fazer, que é simplesmente relaxar e descansar, né? Tem um dizer, né, um adágio popular que diz que quando você coloca um martelo na mão de uma pessoa, ela só consegue enxergar prego, né? Então tudo vira prego para quem tem um martelo na mão. De certa forma, a gente cria tecnologias e depois essas tecnologias nos moldam, né, de modo que a gente se ajuste a elas em algum grau. Então, nota, esse texto é bastante crítico. A visão do autor aí é uma visão, ele está olhando para a tecnologia e pensando quem é o mestre e quem é o servo nessa relação, né? Legal. Uma outra coisa curiosa do relógio, né, como medidor de tempo, é que ele foi, pelo menos o relógio mecânico, foi um desenvolvimento dos freis beneditinos lá no século XIII, né? E o objetivo da criação do relógio era permitir que esses freis conseguissem se organizar melhor para fazer as rezas que eles tinham que fazer durante os dias, né? Se eles, quando pensaram esse relógio, isso é algo que o Neil Postman, o autor daquele livro Tecnopólio, que eu falei para vocês antes, aí, que o Fernando relatou, um trecho dele, aquele trecho lá, que fala, o capítulo que fala da medicina, lá, o capítulo 6, é o capítulo, né, que mostra como os médicos, ao se apropriarem de instrumentos tecnológicos, acabam se afastando do paciente, né, porque a tecnologia fica no meio do caminho. Mas lá no Tecnopólio, o Postman sugere que se os freis beneditinos, né, ao pensar que aquele relógio mecânico que eles estavam criando para melhorar a forma deles servirem a Deus e acabar servindo ao capitalismo para escravizar as pessoas ao trabalho e contabilizar o tempo delas, o tempo de trabalho delas e desumanizar as pessoas e torná-las mais mecânicas, eles provavelmente ficariam, né, ou desejariam continuar com o relógio de sol que eles tinham antes, que era muito menos preciso, mas que não tinha essas outras consequências a partir da perspectiva deles adversa, né? Adversas. Tá joia? Joia. E o outro grupo? Vamos ver uma pergunta de cada grupo? Nós vimos a pergunta número 4, professor, aquela da mudança. Mas deixa os alunos falarem aí, ô professor. Tá bom, então. Deixar. Mas era a 4 que a gente estava discutindo. Isso, então joga para eles lá. Falem aí, Ana.
A 4 é de que forma uma outra tecnologia ou mídia anterior, a máquina de escrever, interferiu na forma de escrever de Nietzsche? Então, aí a gente estava falando como que cada tecnologia influencia na forma da gente pensar, né? De escrever, do jeito que a gente vai escrever um texto, né? No computador, no celular, no papel, isso vai mudando a forma da gente pensar, né? E enfim, aí o Fernando estava falando até das máquinas de escrever de antigamente também, né? Que são usadas e a gente... Não sei, só ele conhece essas máquinas. Eu acho que isso também influencia na maneira que eu estava falando, né? Que o meio influencia muito a forma da gente pensar, né? Que se a gente está usando o computador, a gente vai pensando as coisas que a gente... como que fala? Viu, né? Naquele meio, no celular, pelo celular. E ali no papel, às vezes, até acho que dá até um branco, assim, de tanto que às vezes, né, não é natural da gente escrever ali. É isso aí, Ana. O que os amigos de Nietzsche, as pessoas que conviviam com ele, perceberam foi que a partir do momento que ele começou a usar a máquina de escrever, já mais no final da vida dele, e principalmente em função de ele já estar ficando meio cego e talvez já tenha dificuldade de escrever com uma caneta, né? Foi que o texto dele passou a se tornar um texto mais telegráfico, né? Como a máquina de escrever permitia que ele escrevesse mais rápido, as frases ficaram mais curtas, né? Mexeu no estilo de escrita. Talvez vocês tenham percebido isso aí, como todos nós somos escritores de alguma coisa na vida, né? Quando vocês saíram lá do ensino, eu não sei em que momento vocês saíram de escrever com lápis e papel e passaram a escrever textos no computador. Né? Para mim, isso aconteceu, obviamente, mais tarde do que para vocês. Foi algo que o editor de texto entrou na minha vida quando eu entrei na faculdade, praticamente. Talvez eu tivesse entrado um pouco antes, mas foi ali que eu comecei a escrever alguma coisa em computador. E uma das coisas que eu percebi foi que, quando eu escrevia no papel, bom, primeiro, eu escrevia a lápis para poder apagar e reescrever. Mas mesmo assim, imagina, a possibilidade de edição de um texto, quando você está escrevendo a lápis no papel, ela é mínima, porque eu posso mudar uma palavra por outra, eu posso mudar uma letra que eu escrevi errado pela grafia correta. Aliás, naquele tempo a gente sabia escrever, né? Agora eu me perco tempo, às vezes, quero escrever um e-mail e tenho que verificar lá, entrar no Google para verificar se uma palavra é escrita com C cedilha ou 2 S's, algo que para mim era super tranquilo no passado, mas hoje em dia, como a gente tem corretor ortográfico e tudo, você começa a não se preocupar mais tanto com isso, né? Mas o fato é que lá, quando eu não tinha editor de texto, tinha que escrever um texto manualmente, os ajustes que eu conseguia fazer eram ajustes menores. Não dava para ficar escrever o primeiro parágrafo, depois escrever o segundo ou o terceiro, né? E hoje, notem que a forma como a gente escreve um texto, né, vocês que vão escrever texto das disciplinas e tudo, você às vezes começa a escrever por uma parte mais lá do final do texto, daí depois você pensa na introdução, porque o editor de texto permite que a gente não pense necessariamente de uma forma linear. Então, essa é a minha percepção, assim, a minha experiência mais ou menos nesse estilo Nietzsche aqui, né? O Nietzsche mudando da caneta para a máquina de escrever e eu mudando da caneta, ou até do lápis, para o computador. O computador me permitiu começar a pensar como escrever de uma forma diferente e não precisando mais necessariamente ser linear, o que traz alguns benefícios, mas também faz com que o meu texto já não tenha algumas características que tinha antes, né? A gente também discutiu nas formas diferentes que temos hoje em dia de desenvolver um texto, né? Uhum. Então, você pode escrever do celular, você pode escrever do notebook, do computador. Mesmo que tenha todas as funções, você ainda tem uma mentalidade meio diferente por causa do tamanho da tela, por causa da facilidade da escrita. Então, mesmo com as tecnologias mais atuais, ainda é notável a diferença quando você vai escrever em uma plataforma ou outra.
Não tenha dúvidas. A tecnologia, de alguma forma, determina o que você vai fazer com ela, né? Tem uma outra frase que é interessante, eu acho que isso aqui, deixa eu ver se não é a frase do... não, eu até perguntei, porque eu lembrava que eu tinha incluído aqui uma menção a McLuhan, né, na pergunta 1 ali tem, reflita sobre o que McLuhan e o próprio autor querem dizer quando afirmam que a mídia utilizada para a comunicação não é um canal passivo de fluxo de informação. O McLuhan é o dono daquela frase que todos vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida, o meio é a mensagem. Quer dizer, talvez não, talvez não. Já ouviram essa frase? Não. Não? Talvez não. De fato, ela não é tão conhecida assim. Mas é uma frase muito impactante do ponto de vista de nos mostrar o quanto as nossas tecnologias acabam determinando o que a gente faz delas. Tá? Essa frase, o meio é a mensagem, diz o seguinte, e ele escreveu isso porque o McLuhan estudou a televisão, na introdução da televisão como uma tecnologia. Ele foi um autor muito importante lá na década de 70, talvez década de 60 e 70, né? E ele viu, então, a televisão invadir a vida das pessoas do jeito que vocês testemunharam agora o smartphone invadir a vida das pessoas, e antes disso, talvez na minha geração, a gente tenha percebido o computador entrando na vida das pessoas. E aí tinha, quando a televisão estava sendo introduzida, tinha um debate grande sobre se a televisão, né, de novo, se a televisão ia emburrecer as pessoas, né? Mais ou menos o que esse autor estava falando do Google agora, né? O que a televisão fazia como tecnologia com as pessoas, e existia um debate muito grande sobre o conteúdo que devia ser disponibilizado na televisão. Então, muitos países têm até hoje televisões estatais, né? Pegar aqui, muitos países europeus investiram muito em canais do governo, não para fazer propaganda política do governo, mas para garantir que esses canais de televisão fossem usados com fins culturais, fins de educação e assim por diante, né? Enquanto nos Estados Unidos a tendência foi mais de uma televisão mais comercial. E o McLuhan dizia, gente, não interessa o conteúdo, o meio é a mensagem. A televisão, como meio, ela define o que vai ser feito. E basicamente o que vai ser feito é a pessoa vai sentar passivamente na frente da televisão, não tinha nem controle remoto ainda, né? E vai ficar lá dizendo, despejem, né, o conteúdo sobre mim. Não interessa qual é o conteúdo, a pessoa vai sentar na frente da televisão para assistir televisão. Ninguém senta na frente da televisão para assistir um determinado programa. Ele senta na frente da televisão para assistir televisão. O assistir televisão é que é o fenômeno a ser analisado. O conteúdo que está sendo transmitido é a parte menos importante. O meio é a mensagem. A televisão se apresenta como um meio que o que ela entrega para você é ela mesma, né? Não sei se ficou ainda meio obscuro, mas a ideia é que essas tecnologias... E pense lá, então, se a gente pensar lá no celular como sendo uma forma de você escrever um texto, a forma como ele te permite escrever um texto determina o texto que vai ser escrito, que vai ser, como vocês já perceberam, diferente do texto que você escreve num computador e, de novo, diferente de um texto que alguém escreveria com uma caneta ou com um lápis ou com uma pena de ganso, ou sei lá, que pena do que se usava lá para trás para escrever, né? Aliás, uma outra coisa que eu notava era que eu gosto de caneta que seja macia, que essa aqui tem uma borrachinha para segurar aqui. Porque se o lápis ou a caneta for desconfortável, eu também vou escrever diferente. Lápis duro, aqueles lápis 2H, né? Se você me colocar na mão um lápis 2H, um lápis 2B, o lápis 2B é aquele molinho, né? Com o lápis 2B, o texto flui. O lápis 2H, eu vou ficar como o Nietzsche, ali, escrevendo textos telegráficos, rapidinho, curto, porque aquela tecnologia não convida a escrever nada mais, de uma forma mais entusiasmada. Joia, essas foram as primeiras questões, então, de cada grupo. Qual foi a segunda que vocês escolheram? A gente pegou, eu e o Matheus, a gente pegou o número 7 também. Qual é a 7?
A 7 é: de que forma o autor considera que a televisão, os jornais... opa! Estou sempre fazendo besteira aqui. A televisão, os jornais e revistas e outras mídias se adaptam aos novos hábitos do internauta. E então, uma coisa que eu lembrei, né, sobre o autor, dizendo sobre isso, era que o jornal, eu não lembro do jornal especificamente, em que a primeira página tinha uma manchete, só que a segunda e a terceira, eles acabaram mudando o que eles colocavam. Eles colocavam pequenas notícias para que daí uma pessoa que queria ver assim rapidamente, né, o que aconteceu no dia, pudesse só olhar essas páginas e já saber o que estava acontecendo. Uhum. Então essa foi uma mudança, né? Como tem que ser um pouco mais rápido a informação, eles fizeram essa mudança para que pelo menos alguma dessas pessoas ainda que lessem jornal ainda continuassem consumindo. É a mesma coisa também que televisão agora, né? Muito, que você tem a propaganda, só que a propaganda tá embutida na internet também já. Então ele te dá um QR Code e você lê o QR Code para ser direcionado para a página. Não é a propaganda Tem mais um na QR Code na tela da televisão para Aham. você interagir com... dá para pensar até no tipo de programação que a gente passou a ter, né? Notem que talvez vocês não tenham experimentado uma televisão dessa forma, mas a televisão era no passado ela era uma tecnologia unidirecional. Era sempre o William Bonner falando para o Brasil. Né? Na época não era o William Bonner, vamos dizer, era mais o William Bonner já pegou, vamos dizer, um período aí em que a televisão é mais questionada, era o Cid Moreira falando para o Brasil. Né? Ele falava e a gente fazia aquilo, o meio era a mensagem, né? Fique quietinho no teu canto, absorva a informação que nós estamos te passando. E só a informação que nós estamos te passando, porque não existe outra informação a ser consumida. Né? O que aconteceu mais recentemente, quando a televisão começou a ter que competir por espaço com a internet e com outras tecnologias e outras mídias, aí, ela está procurando se tornar um pouco mais bidirecional, né? Então a gente começa a ter esses programas em que existe votação entre a audiência para decidir como é que continua o programa, né? Então você decide o final, essa questão de como você vai decidir como é que a coisa segue a partir daqui, né? De certa forma uma tentativa da televisão a se adaptar a um tempo que já não é mais o tempo da televisão, né? Porque nós vivemos um tempo de mais interatividade, as pessoas estão mais acostumadas com a possibilidade de decidir exatamente o que consomem como produto de informação, e isso a televisão não proporcionava, né? Então, de novo, um programa como o Big Brother é um programa que já é uma consequência de essa tecnologia televisão ter sido suplantada por uma outra tecnologia que direcionava as pessoas para um outro padrão de consumo de informação mais interativo, e ele representa, então, uma forma, eu diria, quase que desesperada, né, da mídia antiga tentar se manter ainda relevante num tempo em que as pessoas estão dispostas a consumir conteúdo de outra forma, né? Tem um outro meio que propõe uma outra mensagem e aquele meio anterior deixa de ser relevante. Professor, eu estava até conversando com o Thiago sobre o exemplo da minha avó. Ela assina TV a cabo, a TV dela é antiga, aí a TV a cabo ela não assiste mais, ela parou de assistir novela, porque no aparelho deles, eles começaram a disponibilizar um acesso ao Netflix. Uhum. Aí eu coloquei para ela só assiste Netflix, ela maratona, ela passa as noites assistindo. E aí o conteúdo é específico para ela, tudo série de 1800, 1900, e ela mudou totalmente o hábito dela, né? Não assiste, porque também a forma como as séries são é muito mais rápido, né? Um episódio, outro, não é aquela lenga-lenga das novelas, e aí ela só fica nisso agora. Uhum. Mas ela continua, você me diz assim, mas ela continua, o que você está me dizendo é que
ela assiste Netflix na televisão? Na televisão. Então a televisão dela não é tão velha assim, né? Pelo aparelho de TV a cabo, que ele é conectado pela internet, né? Não é nem mais aquela TV a cabo antiga. Entendi. Só um comentário mesmo. Não, mas vão sendo ajustes, até porque não é, digamos, o fato da sua avó ter, eventualmente, preferências de tipos de conteúdo diferentes de você, não é que ela seja diferente de você em termos de DNA, vocês são muito parecidos, né? É que ela foi exposta ao longo da vida a estímulos distintos, né? E está sendo ainda, tanto que ela também está mudando, né? Dentro de um ritmo diferente, até porque provavelmente o que ela precisa, ela até pode assistir o Netflix, mas ela não vai querer ficar entrando lá no browser e escrevendo no browser lá www.netflix.com. Se o negócio sair, se ela não tiver um botãozinho para apertar, ela já vai achar que essa coisa não é para ela, que é muito complicada, ou o que quer que seja. Da mesma forma, as avós da década de 70 não ligavam uma televisão, era só um botão de puxar ou empurrar, porque elas achavam que podia estragar, né? Era só um botão, puxava o botão, liga, desliga, e elas não mexiam naquilo, porque tinham um medo tremendo de estragar alguma coisa, até porque era um equipamento muito sofisticado para a época, né? Vamos lá, a segunda pergunta de quem? Da Ana e do Léo? Isso. Qual que era a outra pergunta que vocês pegaram? A gente falou um pouco sobre a questão 10. 10. Só que acho que a Ana vai conseguir falar melhor, que eu tive que sair nesse momento que a gente discutiu. Ô, Ana, isso aqui é cavalheirismo, hein? Olha, está tentando empurrou para você o abacaxi aí, né? A questão 10, deixa eu pôr aqui na tela, pessoal, a questão 10 é: por que o autor fica incomodado com o fato de os fundadores do Google considerarem que nós estaríamos melhor se pudéssemos suplementar nossos cérebros ou mesmo substituí-los por uma inteligência artificial? Então, ele fala isso mais no final do texto, né, sobre ter uma inteligência artificial que possa até, como se fala, direcionar a nossa forma de pensar ali e tal, e o autor, ele critica isso, né, ele fala até que ter uma inteligência artificial assim traz artificial a nossa própria inteligência, né, faz ela mesmo ser artificial. E, enfim, aí eu estava comentando que eu achei muito, né, curioso por ser um artigo de 2008, né, e falando sobre isso e coisas que para mim eu acho que não é tão simples, né, de acontecer, mas que realmente eu acho que todo mundo tem um medo, assim, né, de isso acontecer e de a gente não estar, como se fala, independente, né, da forma de pensar. Esse é o tipo esse tipo da situação, né? Se eu for pensar, até aqueles os mais, que eu chamaria assim de tecnófilos, ou aqueles que adoram a tecnologia, pela tecnologia, vão ficar pensando assim: puxa, mas se eu implantar um chip no meu cérebro, né? Um chip da Microsoft, e tiver que ficar dando reset depois para o negócio funcionar, né? Para o meu cérebro funcionar, será que eu quero? Ou pior, eu implanto um chip agora e daí amanhã sai um upgrade, né? Então, mesmo aqueles que acham essa possibilidade uma possibilidade interessante, ainda ficam preocupados justamente com o fato de que talvez seja melhor implantar só a interface, né, e deixar a tecnologia do lado de fora, porque a tecnologia continua evoluindo. Mas o fato é que, e todo o debate que a gente pode fazer também, é que cada vez que a gente coloca mais uma tecnologia, a princípio, para nos ajudar em algum sentido, essa tecnologia nos ajuda a ser algo diferente do que a gente era antes. Então, nós estamos perdendo uma parte da nossa humanidade para nos transformarmos, nos transformarmos num humano diferente. Nós já somos muito diferentes do que eram os nossos antepassados, em função das tecnologias que nós fomos desenvolvendo, né? E eu costumo dizer aqui que a primeira tecnologia que o ser humano desenvolveu
não sei se foi exatamente a primeira, mas foi uma muito significativa, pelo menos uma tecnologia de informação muito, muito significativa, foi a fala, né? Nós não somos seres que têm a fala como algo natural. Se uma criança não for exposta a uma cultura, não for exposta a pais que a ensinem a falar, ela não aprende a falar, né, por conta própria. Uma criança que seja, vamos dizer, cuidada por lobos, né, ela pode até, se os lobos não a comerem, ela pode até crescer, né, e virar um adulto. Mas ele vai ser um adulto que não vai aprender a falar, porque a fala é uma tecnologia. Ela foi desenvolvida pelos seres humanos. Ela não é algo intrínseco. Se fosse intrínseco, a gente começaria a falar naturalmente, né, e obviamente falaríamos todos, inclusive, a mesma língua, né? Então, como uma tecnologia que foi desenvolvida, ela já é uma tecnologia que formata a nossa forma de pensar, né? Imaginem, eu não sei se vocês conseguem, se quando vocês pensam, se vocês conseguem pensar sem palavras na cabeça. Algumas coisas a gente consegue, né? A gente consegue pensar com imagens também, né? Mas a maior parte do pensamento mais elaborado que a gente faz, é um pensamento baseado em palavras, né? Então, a nossa tecnologia passa a ser algo com o que a gente pensa. Sem essa tecnologia, a gente não consegue ter os pensamentos que a gente pensa. Isso é meio assustador, né? Mas, enfim, a gente tem trabalhado nessa direção, pelo menos desde a fala, né? A fala, a escrita e todas as tecnologias de comunicação, de informação e comunicação que vieram na sequência, sempre nos levaram, em algum grau, nessa direção, né? Temos ainda uma terceira pergunta de cada grupo? Vamos lá. Voltar lá para o grupo do Matheus. Então, professor, a gente não conseguiu chegar aqui a terceira pergunta. Não deu tempo? Não deu tempo de chegar até lá? Não. Tá. E bom, imagino que o Amir tinha dito, eu chamo às vezes de Amir, às vezes de Leonardo, então, só para vocês saberem, estou falando da mesma pessoa, né? Ele também, se ele já tinha meio que parado na segunda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, o Zoom já está aqui me dando um aviso de que nós temos pouco tempo aqui para terminar a nossa segunda rodada. Eu quero preparar, como hoje muita gente não está aqui com a gente, eu quero já preparar isso aqui também para colocar lá como um arquivo de vídeo para quem tiver, enfim, quiser acessar isso aqui depois. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui e eu vou pedir para vocês, de repente, se cada um de vocês puder escolher uma das perguntas, talvez até das perguntas que a gente não discutiu aqui, né? E responder ali no Moodle nos próximos 25 minutos, que é o que nós ainda temos de tempo de aula, eu acho que a gente está de bom tamanho para a nossa aula de hoje. Nós estamos terminando o curso, tá, gente? Muito, né? Temos aí mais acho que 4 aulas, né? Antes da nossa avaliação final. Então, vocês são os guerreiros que estão seguindo até o final.